Bem-vindo ao Colarinho Branco, o programa da Neurocracia que fala sobre cerveja e cultura. No episódio de hoje nós falaremos sobre Halloween, a origem dos Jack-o'-lanterns e as cervejas que mais combinam com essa data, as Pumpkin Ales. Fique ligado, começa agora o Colarinho Branco. No programa passado nós falamos sobre a história da cerveja e sobre uma cervejaria super tradicional, a Weihenstephaner. Dessa vez vamos falar sobre um estilo que não passaria nem perto da Baviera. As Pumpkin Ales são cervejas nas quais o mestre cervejeiro adicionou abóbora. A origem das Pumpkin Ales se deu nos Estados Unidos, no século XVIII. As abóboras eram um fruto abundante na América do Norte. Aliás, hoje em dia, mais de 680 mil toneladas de abóbora são produzidas anualmente nos Estados Unidos. E a colheita delas acontece no outono, justamente agora, entre setembro e novembro. E por isso elas são tão utilizadas na época do Halloween e no Dia da Ação de Graças. A abóbora pode ser adicionada ao mosto de várias formas, em pedaços, em purê, em suco, pode ou não ser caramelizada. Também é comum acrescentar às Pumpkin Ales algumas especiarias que nos Estados Unidos as pessoas costumam colocar nas receitas tradicionais de torta de abóbora, como cravo, canela, noz moscada, pimenta da Jamaica, baunilha e gengibre. Não existe um método específico, e existem até algumas Pumpkin Ales que nem levam abóbora de verdade, apenas aromatizantes. Uma curiosidade interessante é que a receita original não levava malte, era feita só com suco de abóbora. As abóboras são ricas em amidos e açúcares fermentescíveis, o que as torna um ingrediente excelente para fazer bebidas fermentadas. O resultado disso, no entanto, estava mais próximo de uma cidra ou de um vinho do que exatamente de uma cerveja. O nome dessa bebida era Pompion Ale, que vem do grego pepon, que significa grande melão, por meio do francês pompon. Mas hoje em dia, as Pumpkin Ale são cervejas de verdade, feitas com malte de cevada e algumas vezes de trigo. Vamos pro bar? Eu vou mostrar algumas para vocês. Temos aqui dois exemplares de Pumpkin Ale. O primeiro é da cervejaria norte-americana Brooklyn Brewery, que se chama Post Road. O outro é da cervejaria brasileira Sauber Beer, de Mojimirim, e se chama simplesmente Pumpkin Ale. Ela ganhou medalha de bronze no Festival Brasileiro da Cerveja desse ano. As Pumpkin Ales normalmente são de cor alaranjada ou âmbar, com gosto parecido com biscoito e cereais, e também de abóbora, claro. O aroma das especiarias costuma estar bem presente. Para servir a Pumpkin Ale, a Sauber recomenda a caldeireta. Repare que no fundo da garrafa da Sauber tem depósito de levedura. Isso é perfeitamente normal e pode significar duas coisas. Ou a cerveja não é filtrada, ou ela passa por uma segunda fermentação dentro da garrafa. Só que nesse caso, a gente não vai aproveitar essa levedura. Na hora de servir, a gente deixa na garrafa o finalzinho do líquido. As duas são bem condimentadas, dá para identificar bem as especiarias como canela, cravo e noz moscada com a abóbora de fundo. A da Sauber é bem refrescante, tem mais a ver com o clima do Halloween brasileiro que cai na primavera e não no outono. A Post Road é bem parecida, mas tem um corpo levemente mais alto, ou seja, é um pouco mais cremosa. Claro que por ser uma cerveja sazonal, a cada ano pode ter ligeiras variações. Saúde! Agora você já tem a cerveja ideal para degustar no Halloween. Mas eu fiquei me perguntando, por que diabos a abóbora ficou tão associada a essa data? Fui pesquisar. Existe uma lenda irlandesa que conta a história de Sting Jack, que viveu há muitos séculos atrás indo de um vilarejo para o outro na Irlanda. Ele era um beberrão, manipulador, malandro, tinha uma lábia infalível e vivia aplicando golpes nas pessoas. Uma certa noite, o diabo em pessoa ouviu falar do Jack e decidiu que tinha que levar a alma dele para o inferno. O Jack estava perambulando pelo campo, bêbado para variar, e encontrou um corpo na beira da estrada. Quando ele se aproximou, o corpo se levantou e revelou que era o diabo. Nessa hora, Jack sabia que era seu fim, que Satanás finalmente tinha vindo levar sua alma. Então ele fez um último pedido, queria beber uma última cerveja. O capeta pensou, por que não? E ele levou o Jack até um pub. Depois de matar a sede, o Jack, na maior cara de pau, pediu pro coisa ruim pagar a conta, porque para variar ele não tinha nada no bolso.
mas como o capeta também não usa dinheiro, Jack convenceu ele a usar seus poderes e se transformar em uma moeda de prata. Astutamente, apesar de bêbado, Jack pegou a moeda e guardou no bolso, onde havia um crucifixo. O diabo não conseguia voltar à sua forma normal e foi obrigado a aceitar o trato que Jack sugeriu. Ele só libertaria o diabo se ele prometesse voltar só dali a 10 anos. Exatamente 10 anos depois, eles finalmente se reencontraram. Enquanto o chifrudo se preparava para levar Jack para o submundo, Jack disse que estava com fome e pediu para comer uma maçã. O capeta pensou, por que não? Enquanto o diabo subia a uma macieira para colher uma fruta, Jack cercou a árvore com crucifixos. O diabo não conseguia mais descer e mais uma vez se viu obrigado a fazer um pacto com Jack. Ele teve que prometer que nunca levaria Jack para o inferno. Depois disso, Jack viveu o resto de sua vida como sempre viveu, morrendo de causas naturais, ou de cirrose, o que é mais provável. Quando chegou nas portas do céu, foi impedido de entrar. São Pedro disse que, por causa da vida de pecado, de trapaça e de embriaguez que ele viveu, não merecia ir para o paraíso. Então, Jack decidiu bater na porta do inferno e pedir para entrar. O diabo honrou a promessa que tinha feito, de nunca levar a alma de Jack para o inferno, e não o deixou entrar. Em vez disso, deu para ele uma brasa, como forma de alertar as pessoas que Jack era um habitante do submundo. Desde então, e até o fim da eternidade, Jack está condenado a vagar entre o mundo dos vivos e dos mortos, carregando, como uma lanterna, aquela brasa dentro de um nabo. Isso mesmo, nada de abóbora. Ele pegou um nabo, esculpiu uma parte oca e colocou a brasa dentro. E ficou conhecido como Jack da Lanterna, ou Jack-o'-lantern. E nabos esculpidos com uma vela dentro eram usados na Irlanda e na Escócia como acessórios de Halloween, sendo carregados pelas pessoas como lanternas. Mais uma vez, a abóbora surgiu nessa história com a imigração para o Novo Mundo. Por causa da abundância de abóboras e possivelmente falta de nabos, os colonos passaram a utilizar esse fruto para simbolizar a história do Sting Jack. E elas entraram definitivamente na moda quando, em 1892, o prefeito de Atlanta deu uma super festa de Halloween e usou abóboras esculpidas na decoração. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Fique ligado aqui no canal para saber mais sobre cerveja e cultura. Não esqueça de se inscrever para receber nossos vídeos e não deixe de conhecer os outros programas, que são muito legais também. Tchau!